Já batemos papo, já rimos por aqui e agora a gente vai falar sobre essa vitimização que muitas pessoas têm. Tudo bem com você, Eliane? Tudo bem, Thiago. Então, Prazer estar aqui. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, primeiro de tudo eu preciso entender o que é se vitimizar. O que é se colocar nesse papel de vitimismo? Quando a gente fala de vitimismo, tem a ver assim, onde que eu coloco o meu foco com relação às coisas, né? Porque assim, desafios todos nós temos. E as pessoas lidam de uma maneira diferente com relação a isso. E quando a gente fala de vitimismo, a questão é, como é que eu tenho olhado isso pelo meu aspecto emocional? Geralmente a vítima, ela coloca um ensejo muito grande, uma força muito grande no emocional. Então ela passou por uma dificuldade, então assim, o que eu estou sentindo? Ela olha muito para esse sentimento. A carga emocional é muito pesada. É muito pesada, porque assim, o sentimento, ele nos ajuda inclusive a nos colocar em movimento. Mas dependendo da forma que eu olho para ele. Se eu colocar um foco muito grande, então eu tive uma dificuldade, nossa, como eu estou me sentindo, e de repente eu compartilho com alguém, eu reclamo. Então assim, tá difícil para mim, mas tá muito difícil, tá muito mais difícil para mim, parece que para mim as coisas são mais difíceis. Então são frases, são percepções que podem dar um indicativo do vitimismo. Assim a pessoa ela desperdiça até a energia de vitalidade dela só focada naquele problema. Vamos pensar hoje na situação que a gente está, né? Falando do coronavírus, é um problema, é um desafio, mas a gente percebe as pessoas lidando de maneira diferente. Então, uma frase que é bacana para olhar é assim, tá, ok, a situação é essa, existe sim o sofrimento, existe sim uma questão, às vezes o sofrimento está sendo exagerado, na intensidade e no tempo, de repente, mas aí a pergunta que se pode trazer é, o que eu posso fazer apesar de? Essa é uma pergunta que te coloca em movimento. Certo. Porque se eu fico muito no foco sentimental, às vezes tem até um certo ganho que a gente chama de um ganho secundário, né? Eu fico ali, eu ganho atenção, eu não me coloco em movimento, eu não me desafio. É como se a pessoa ficasse o tempo todo reclamando de alguma coisa. Ela nunca está feliz o suficiente, nada está bom. Por mais que coisas boas aconteçam para ela, até eu achei interessante esse termo aqui, um mártir sofredor, né? Porque a pessoa conquista algumas coisas, quer algumas coisas, até alcança algumas coisas. Ah, mas foi tão difícil. Ela tem que colocar o foco na dificuldade. Na dificuldade. Então ela não sabe viver leve. E isso, gente, quando a gente fala, não é no sentido da crítica, é no sentido que é delicado para ela mesma. Ela não sabe viver leve, ela não sabe o que é uma vida sem focar no problema, sem trazer uma dificuldade, sem chegar, nossa, Thiago, eu vim aqui hoje, mas tá uma chuva lá fora, né? Então, uma vontade de ficar em casa hoje, vamos dar um exemplo, né? Isso. Então ele sempre vai trazer assim, por esse... não, né? Claro que não, eu vim super feliz, super motivado, vim encontrar o Thiago. Né? Sabe uma coisa que até eu comentei com a Eliane antes, eu falei assim, tem uma frase que eu achei bem bacana da gente estar falando aqui no programa, uma vítima nunca é protagonista. E um protagonista nunca vai ser uma vítima. Porque são coisas diferentes, são situações que se você quer ser protagonista de alguma coisa, se você quer alcançar alguma coisa, você não pode ficar se vitimizando. Não. Gente, essa frase que o Thiago falou é descrever, eu falo que quem é meu cliente tem as paredes cheias de coisa. Essa frase é descrever num sulfite grandão e colocar na parede. Porque daí a hora que vier a sensação de reclamação, porque assim, um pouco todo mundo tem. Eu acredito que nem todo mundo tá, como diz o gás da Coca, todo dia, o tempo todo. Sim. Tem os nossos momentos ali de altos e baixos. Tem momentos que a gente vê uma situação com um desafio maior, mas a hora que você olha, eu vou ser protagonista ou vou ser vítima? Você vai escolher. Né? Sim. Entender assim, se eu ficar nisso vai ser uma certa zona de conforto, que na verdade é de desconforto, mas é uma zona conhecida. Então assim, o desafio, o diferente, ele te coloca em movimento e te leva para outras conquistas. Sim. E o vitimismo também gera muito impacto quando a gente está próximo dos outros. O Thiago trouxe a questão da reclamação. Então isso é legal. Começa a anotar quantas vezes você reclama por dia. Porque reclamar da chuva, do tempo é básico, né? É normal, todo mundo fala. Mas será que é só disso que eu estou fazendo? Será que, mas é que eu só desabafo para o meu marido, porque eu escuto isso dos meus clientes, né? Não, mas eu só desabafo. Pois é, mas será que como que o teu marido se sente com relação a isso? Será que ele consegue te ajudar? Ou às vezes ele se sente até mal porque escuta você, vê teu sofrimento, né? Às vezes o sofrimento é exacerbado e não consegue agir sobre. Então às vezes as pessoas acabam se afastando porque elas têm a sensação de que mal ou mal vão conseguir pôr um band-aid em cima daquela ferida. Sim. Porque é uma tendência de comportamento que vai se repetindo. E ao mesmo tempo, eu acho interessante essa discussão, porque a gente não deve reclamar, a gente não deve fazer com que a reclamação se torne algo muito maior do que ela realmente é.
Mas ao mesmo tempo, a gente não pode guardar para si todas as coisas ruins que vêm na nossa vida. A gente tem que saber fazer esse equilíbrio de, sim, é uma coisa ruim, eu preciso compartilhar com quem é necessário. Mas se são coisas do cotidiano, são coisas básicas, são coisas que não têm tanta relevância, é melhor guardar para si, porque realmente as coisas podem ser diferentes. Muito bacana o ponto que o Thiago tocou, né? Porque realmente, quando a gente fala de comportamento, de mudança, não é que a gente vai, digamos, podar aquilo, ou guardar, ou engolir aquilo. Porque se engolir vai transformar em outra coisa, doenças e coisas assim, né? Mas a chave está no significado que você dá. Então, de repente, eu estou numa situação onde tudo para mim é complicado, tudo é pesado. Ou eu peguei um costume de reclamar e aquela coisa assim, quando eu reclamo, qual é a energia que eu sinto? Eu vou usar meu exemplo ali que eu falei, hoje estava uma chuva para vir aqui. Você já sentia a energia, né? Daí depois eu falei, o Thiago brincou comigo, foi assim? Eu falei, não, foi legal. Olha como a energia também é transmitida e você que está em casa está sentindo também. Então imagina se eu começo a reclamar desde as pequenas coisas, como que isso vai ficar para mim? Então a questão é, eu dou um significado apropriado para as coisas. Se tem uma situação que é complicada, vamos pensar, às vezes até essa semana uma pessoa me fez uma pergunta numa live sobre o risco de demissão. Risco de demissão é algo sério, é algo que impacta a tua vida, a tua família, os teus filhos, toda uma situação. Sim. Mas o risco ele pode estar iminente, mas ele pode estar distante e eu posso já estar sofrendo. Ou mesmo que venha acontecer, o que vai acontecer se eu olhar para aquilo e me sentir, nossa, por que foi acontecer isso comigo? Então, assim, a questão é o significado. Então, eu vou receber, eu não vou ignorar, eu não vou fazer de conta que está tudo bem, porque eu quero ser o protagonista. Não, eu vou ser protagonista a hora que eu lidar bem com os meus sentimentos, a hora que eu compreender bem. Então, eu entendo, eu administro e aí eu escolho. De novo, lá para o cartaz do Thiago. Isso foi perfeito a tua frase, protagonismo ou vitimismo? E aí eu vou entendendo. Então, eu ser protagonista não quer dizer que também em algum momento eu não sofro, eu não preciso também me ajudar, trabalhar alguma situação, sei lá, ler um livro, buscar um auxílio, sentir, chorar. Mas a questão é, eu não vou permanecer naquele estado, eu vou ressignificar e aí eu vou conseguir seguir. Daí vai ficar tudo bem aqui dentro, sabe? Quando eu ressignifico, eu encontro força para eu seguir. Eu achei legal também essa parte da reclamação, porque se você sempre reclama pela mesma coisa, pergunte, se reclama pela mesma coisa, o que você fez para que essa situação mudasse? Para você parar de reclamar. Também tem que pensar nisso. O que a pessoa está fazendo para que toda essa mudança aconteça? Porque senão você vai continuar reclamando. Eu abordo muito isso quando eu atendo as pessoas individualmente, porque, como eu estava falando, às vezes a gente não tem consciência, porque é o jeitão da gente ver o mundo. Eu sempre falo, eu tenho um óculos e assim eu vejo o mundo, então eu estou acostumada. Mas muito bacana isso, porque se eu estou repetindo, todo dia eu chego que eu estou muito cansado. Mas peraí, você está muito cansado por quê? O que está acontecendo? Você não está sabendo equilibrar a tua energia, a tua alimentação não está bacana? Que variáveis você pode avaliar para você compreender o que está te deixando tão cansado? Sim. Né? Às vezes é só a boca falando, às vezes não é nada. Ou às vezes realmente tem algo que precisa ser trabalhado. Então essa questão da reclamação é um ponto muito chave e é uma forma muito bacana de você começar a reverter esse caminho do vitimismo. Para de reclamar. Para de reclamar. Tá? Aqui. Não reclama. Eu acho que é importante reclamar de algumas coisas, mas aí você colocar situações para que você consiga mudar aquilo, né? Eu estou reclamando, mas reclamando por quê? O que está acontecendo ali que está me gerando tudo isso? E aí vem essa questão da responsabilidade. Você ser responsável por aquilo que você quer, para onde você quer chegar e com responsabilidade dos seus atos também. Eu queria só reforçar para você que está acompanhando a gente, pode ser que você esteja em casa e falando assim, o meu filho precisava ouvir essa conversa, eu precisava que alguém assistisse essa conversa. Provavelmente amanhã a gente já vai estar disponível lá no Facebook, na página da KTV, esse vídeo aqui com a Eliane, com a nossa conversa, e aí você compartilha com as pessoas que você gostaria que ouvissem sobre isso, sobre o vitimismo. E eu só queria que você completasse para a gente essa questão da responsabilidade, que é importante. Você tem que assumir uma responsabilidade. Assumir. Eu diria assim que é quase como se fossem antagônicos. O vitimismo com a responsabilidade. Eu trago no meu termo como autorresponsabilidade. Então, eu assumo, eu tomo as rédeas das situações. Então, se eu começo a reclamar, como a gente falou repetidamente, eu preciso parar e pensar.
mas o que eu tenho falado, do que eu tenho reclamado. E o vitimismo também, ele tem uma característica bem marcante, que é um sentimento de insatisfação constante. Então, eu sempre me sinto insatisfeita, eu sempre coloco como a grama do vizinho é mais verde. Então, o que ele faz? Ele acaba focando nas dificuldades. Então, uma característica que eu acho bem interessante para ajudar também nesse sentido é você olhar o que tem de positivo na sua vida. Porque lembra que eu falei da energia como se fosse uma balança, né? Então, se eu estou no vitimismo, eu estou focando no quê? No problema, na dificuldade, nas coisas nas coisas ruins, vamos falar, né? E se eu começo a colocar gratidão aqui, uma gratidão do quê? O que eu tenho de bom? Ah, eu vim na chuva, mas eu vim de carro. Eu tinha uma sombrinha dentro do carro para descer. Então, o que eu olho? Eu começo a subir essa outra balança aqui. E aí o sentimento começa a mudar e você começa a se sentir maior, se sentir grande, se sentir completo, se sentir preenchido das coisas e passa a perder essa necessidade aqui. Porque essa necessidade do vitimismo, querendo ou não, tem um olhar assim lá no fundo que é o de ganhar atenção. Que é o eu sei ganhar amor desse jeito. Então, se eu reclamo, se eu mostro, as pessoas se aproximam. Só que isso acaba não se concretizando, fica como se fosse um vazio que nunca preenche. Te dá a impressão que preenche e isso acaba sendo um sabotador na tua vida. É um sabotador, isso faz com que você não gere esse movimento da autorresponsabilidade e fique nesse circuito tentando se preencher, tentando preencher como se fosse um tanque de amor aqui, de carinho, por algo que não vai acontecer. Por quê? Porque é a tua tendência de comportamento. Se a pessoa veio e te trouxe aquela atenção, você não consegue receber. Dali um pouquinho você já vai estar achando uma outra situação para você se colocar no vitimismo novamente. E assim, é delicado, não é um assunto de brincadeira, não é assim que às vezes a pessoa se faz disso, não. É o contexto que ela vive, então é muito importante que ela possa observar, porque às vezes sozinha ela não se dá conta. Não se dá conta. Olha, queria agradecer demais a sua presença hoje aqui, Eliane, e eu queria também eu vou ler essa mensagem aqui. Nossa, que bom poder ouvir isso hoje. Eu era de reclamar de tudo e hoje eu tento me policiar, por ter perdido uma amiga que falou que não queria mais ficar perto de mim porque eu reclamava de tudo. Que bom, Marli, que você está acompanhando o nosso programa. Um beijo para você, que acompanha sempre aqui, sempre manda mensagem pra gente. Câmera, oi, câmera. Isso, um beijo para você, Marli, que acompanha sempre aqui o Sob Medida, tá bom? Obrigada pela participação, sempre aqui. Quero deixar um beijo para Marli também. Isso obrigada, também. Marli. É muito bom, gente, quando a gente sabe que chegou lá no coração da alguém, pessoa. Tá bom? Muito bom, obrigada. Obrigado e até a próxima vez, Eliane. Obrigada, fico aguardando o próximo convite. Valeu.